Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Vamos agora meditar no capítulo 13 de Êxodo, né? Chegou ao fim os anos da escravidão. Depois de 430 anos, o povo hebreu sai do Egito. Eles haviam entrado no Egito lá em Êxodo capítulo 1, né? Jacó e sua família, seus descendentes, e agora eles saem através de Moisés, cerca de 430 anos depois. Então, como nós vimos nas meditações anteriores, exatamente aquilo que Deus havia falado para Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 15, que a descendência dele seria peregrina em terra alheia, né? Em terra estranha, e seria subjugada por 400 anos. Mas que ele libertaria a descendência de Abraão e fez isso através de Moisés e Arão. Então vamos falar a respeito dessa libertação, né, do clímax da libertação do povo de Israel do Egito. O capítulo 13, versículo 1, ele vai dizer assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo o primogênito, que abri toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Então, o que acontece? Deus aqui ele está instituindo, né? Ele está ordenando a separação, a santificação, a consagração de todo primogênito, dos israelitas, dos animais dos israelitas também, para ele. É claro que Deus ele tem o direito de pedir, né, quem ou aquilo que ele quiser. Ele é Deus. Ele está dando uma ordem a Moisés, e Moisés daria ao povo de que todo primeiro filho dos israelitas e toda a primeira cria dos animais seria ofertada em sacrifício a ele. Obviamente que Deus não estava exigindo aqui sacrifício humano. Então essa palavra resgatado significa substituído. Então, ao invés do israelita sacrificar o filho dele em sacrifício ao Senhor, ele sacrificaria um cordeiro em lugar do filho. Então, é claro que nesta ordenança de Deus, ele queria trazer à memória do povo de Israel tudo o que ele fez em favor do povo, principalmente a última praga da morte dos primogênitos, né? Que morreu os primogênitos na terra do Egito, e ele salvou, ele poupou os primogênitos do povo de Israel. E agora ele exigia esses primogênitos uma dedicação total a ele. E mais para frente, lá em Números capítulo 3, nós vamos ver que quando Deus ele vai fazer uma substituição neste propósito. Ao invés de desejar, de querer, de ordenar que os primogênitos dos israelitas fosse dado a ele, ele vai pegar cada levita no lugar dos primogênitos. Então toda a tribo de Levi passa a ser consagrada a Deus, ao seu serviço, em lugar de todo primogênito do povo de Israel. Então Deus queria simplesmente dizer o seguinte: tudo me pertence e eu quero os primogênitos para mim, porque eu sou o Senhor, né? Quero que vocês sempre lembrem que eu poupei a vida de vocês, a vida dos primogênitos, e agora quero que vocês dediquem a mim. Vocês vão dedicar a vida de vocês totalmente a mim, inteiramente a mim. E no versículo 13 ele vai falar: porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Então Deus aqui, ele faz uma observação, né, uma ressalva aqui. Quer dizer, todo primogênito da jumenta, a jumenta era considerado um animal imundo, então não poderia ser sacrificado ao Senhor. A jumenta deveria ser substituída por um cordeiro. O cordeiro iria tomar o lugar da jumenta. Então Deus está aqui dizendo: eu não quero que vocês sacrifiquem pessoas a mim. Vocês vão substituir seus filhos por um cordeiro, um animal limpo, e vão sacrificar. Contudo, os primogênitos serão dedicados inteiramente a mim e ao meu serviço. Então, espero que tenha dado para você entender, né, essa exigência de Deus, tudo para lembrar os israelitas, para ensiná-los
e toda a vida pertence a Deus, principalmente a vida do primogênito, pois Deus havia poupado a vida deles na terra do Egito. Vamos prosseguir. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, tendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Então, olha só, quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Quer dizer, Deus nem sempre vai nos levar pelo caminho mais perto, mais curto. Israel tinha uma rota mais curta, que era o caminho dos filisteus. Mas Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, por conhecer o coração do povo, ele disse assim, não vou fazer isso. Por mais que seja mais perto e eles consigam chegar na terra prometida mais cedo, eu conheço o coração deles e eles vão ver a guerra e eles vão se arrepender. Então eu vou levar esse povo por um caminho mais longe. Eu sei que o caminho mais longo, nesse caminho mais longo eu vou manter a fidelidade deles. Eu vou manter a fé deles. Então você percebe que Deus nem sempre nos leva pelo caminho mais perto. Ele nem sempre leva você para um lugar que ele quer te levar, né, agora. Porque ele conhece todas as circunstâncias. E se Deus concedesse a você, a nós, tudo o que ele tem prometido e tudo o que ele tem preparado para a sua vida agora, neste exato momento, pode ser que ao invés de bênção poderia se tornar uma maldição. Então é por isso que Deus ainda não te levou para o local que prometeu te levar. Não te colocou na posição que prometeu te colocar ainda. Então, é por isso que Deus ainda não te deu aquilo que prometeu te dar. Tem um tempo determinado por Deus. Deus primeiro trabalha em nós, né? Ele trabalha em nós primeiro antes de trabalhar através de nós e de trazer para nós aquilo que ele tem nos prometido. Só que a gente sabe, a gente vai ver isso mais para frente, né? Porque mesmo Deus levando eles pelo caminho mais longo, eles continuaram, eles colocaram no coração o propósito de voltar para o Egito. Eles murmuraram muito. Toda aquela geração que saiu do Egito teve que perecer no deserto. A gente vai ver isso depois. E aí o versículo 19 ele diz, Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. José, ele pediu aos seus irmãos, né, no leito de morte, que quando Deus libertasse o povo, era para eles levarem os ossos dele dali do Egito. Ele não queria ser enterrado ali, que os seus restos mortais ficassem no Egito, mas sim na terra de Canaã, na terra da promessa, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, né? Dizendo, Deus certamente visitará vocês, quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. Foi isso que Moisés fez, cumprindo assim aquilo que havia sido pedido por José gerações anteriores. E o versículo 21 ele vai falar assim, e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, quer dizer, Deus ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem. Por que uma coluna de nuvem? Para aplacar, né, calor. O deserto ele faz 40, 50 graus. Então o calor é muito forte. E também é dito que durante a noite
Deus ia na frente de uma coluna de fogo. Por quê? Para aplacar o frio. Porque quando chega a noite, o deserto faz 0 grau, -1, -2. Então Deus, aqui ele está mostrando para nós que ele sabe cuidar do povo, né? E além disso, para os iluminar também, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então, durante os 40 anos de caminhada de Israel pelo deserto, Deus sempre os acompanhou, protegendo-lhes de todo mal, protegendo do calor durante o dia, para não matá-los com calor, e nem o frio da noite, né, para que eles fossem congelados. Então, que coisa forte, né? Eles tinham uma espécie de ar-condicionado, né, divino, com eles à noite, um aquecedor sobrenatural. Olha o privilégio que o povo de Israel tinha. É por isso que eu sempre afirmo que Israel foi a geração que mais viu milagres da parte de Deus. Apesar disso, foi a geração também que mais murmurou e mais provocou a ira de Deus. Bem, nós vamos ficando por aqui. Nós voltamos no próximo vídeo com Êxodo capítulo 14, tá certo? Deus abençoe a todos vocês.